Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo, encerrando aqui este módulo, né, sobre os cômodos da casa, nós temos então os corredores e as escadas. Existem sim alguns apartamentos, especialmente, né, mais modernos, onde tudo é aberto e integrado, que não existe corredor. Mas a maior parte das casas ainda tem corredor e algumas têm escadas, sejam escadas de acesso ou sejam escadas quando é um sobrado, né? E tanto os corredores quanto as escadas, eles simbolizam então os caminhos da vida, né? Os corredores simbolizam os caminhos da vida e as escadas simbolizam a forma como nós lidamos com os problemas. Então, eles também são muito importantes, né? E como foi falado, todos os cômodos e os acessos são importantes de alguma forma. Então, são consideradas áreas de condução, caminhos da vida. Por isso mesmo, é importante que tanto os corredores quanto as escadas sejam decoradas com o mesmo carinho e capricho que os outros cômodos da casa. Então, não é recomendável deixar a escada ou o corredor limpo, sem nada, né, branco, assim, sem nada na parede. Quando eu iniciei esse processo, né, de transformação em todos os ambientes, tinham muitas coisas no meu corredor, e aí realmente eu achei que era um excesso. Hoje em dia não, hoje em dia tem bem menos elementos, mas ainda assim são elementos que eu gosto demais, né? Que os principais elementos que estão ali são as minhas aquarelas. 2 mandalas, que fazem parte do curso de mandalas, e 2 outras aquarelas. Então, periodicamente eu posso estar trocando, né? Do outro lado do corredor tem a porta do banheiro, onde fica o espelho octogonal, que eu falei para vocês, que é muito bonito, né? Ele foi comprado numa feira de artesanato, então é um espelho muito bonito. E ficou assim bastante agradável. Então esses espaços eles têm que ser agradáveis, porque eu quero que os caminhos da minha vida sejam agradáveis e eu quero resolver os meus problemas de uma forma agradável. Então esses espaços refletem aí esses 2 aspectos da nossa vida. Para corredores, o recomendável é que pelo menos a cada 1,5 metro tenha algum tipo de adorno, né? Pode ser quadro, pode ser figuras, podem ser móveis, né, pendurados, desde que não atrapalhem a circulação da pessoa, podem ser adesivos, enfim, qualquer tipo de enfeite, de repente numa coluna fazer um relevinho, né, um relevo diferente ali, numa cor diferente, enfim, algo que faça com que a energia vital se movimente nesses espaços, que ela não passe reto, digamos assim, né? Então, para quem tem dúvida, mais ou menos a cada 1,5 metro aí precisa ter, no caso de ser um corredor muito comprido, tá? Você pode também utilizar tapetes, né? Tapetes, passadeiras, desde que sejam seguros. Isso é muito importante, sempre de prestar atenção na segurança, porque senão se cria a sensação de insegurança, que não é bem-vinda para a energia vital, né? Se não for um tapete antiderrapante, existem faixas antiderrapantes que são vendidas em lojas e de variedades, né? Então você pode colocar essas faixas embaixo para que fique bastante segura a passagem. Então essa é uma forma também de decoração, né? Não só o que está para cima, mas também como o que está abaixo. Luz. Os corredores não costumam ser muito iluminados, especialmente não costumam ter muita luz natural, porque geralmente ficam no meio, né, da casa ou dos ambientes de trabalho. Então é importante assim manter um nível de luz assim com bastante qualidade, para que haja essa circulação também da luz nesse ambiente e também torne seguro. Em relação às escadas, né, que elas simbolizam então a relação que nós temos com os problemas, também essas orientações são interessantes de decorar, colocar plantas, é um recurso muito interessante para usar em escadas, né, tanto plantas penduradas no alto ou nos cantos, né, colocar algum tipo de planta apoiada em uma pilastra, alguma coisa assim, de forma que fique seguro. Se for aquele tipo de escada que tem cantos, né, que a pessoa dobra o canto e sobe. Quadros também são interessantes, gravuras de natureza são sempre bem-vindas. Sempre algo muito agradável, assim, que você queira admirar na passagem, né, que não seja sem nada. Fotos de família é um recurso muito interessante para escadas. Sino dos ventos, né, que fica lá no alto também é interessante.
Quando a gente pensa em escadas, pensa em facilidades. Então a escada ela tem que ser de fácil acesso e de fácil caminhar por ela, né? Quando eu crio uma escada que ela não tem segurança, ela não está me dando essa facilidade. E isso tende a se espelhar nos problemas, né? Eu tendo a ter dificuldade para resolver também os problemas. Então, pense sempre na facilidade na hora de pensar em uma escada, não tanto na beleza. Interessante tornar o espaço criativo, sons e imagens. Então, além dessa linha de decoração que eu já falei, né, com gravuras, com plantas, sino dos ventos, é um espaço muito interessante para mostrar a criatividade, né, usar a criatividade. De repente, contratar alguém para fazer um grafite, pintar os degraus coloridos, né, colocar uma tapeçaria na parede, surpreender, fazer com que você goste de passar por ali. Conseguem compreender? Isso que é importante, porque nós geralmente nos fixamos muito naqueles espaços em que nós mais ficamos, né? Um sofá, uma cozinha, um quarto, e esquecemos desses espaços. Esses espaços eles também têm que ser agradáveis para que as passagens da vida ali, os caminhos da vida sejam agradáveis. Se for em formato de caracol, especialmente aquele formato que é em ferro, né? Que os degraus eles são vazados e não tem um corrimão. Esse seria o pior tipo de escada, porque ele traz a sensação de insegurança e instabilidade na vida. Então, para fazer a correção aqui da escada em caracol nesse estado, lá em cima, né, quando termina a escada, é interessante pendurar um cristal multifacetado para que possa assim fazer com que a energia se movimente com melhor qualidade aí nesse espaço que é tão inseguro. Se for possível, é recomendável fechar as escadas, né? Se você tem, seja de madeira ou seja de ferro, aquelas escadas então que são vazadas, né? Não tem nada embaixo, seria interessante fechar, utilizar algum tipo de recurso para fechar. De repente até um tapete colocado de uma forma bem segura, né? Pode ser que resolvesse essa questão aí do vazar ou fechar mesmo, se for possível. Corrimão também, se não houver corrimão na escada, também deve ser feita essa correção com o cristal multifacetado na parte superior. Mas o mais indicado realmente era instalar o corrimão. Vejam que tudo aqui, até aqui onde nós falamos, tudo que gera alguma sensação de instabilidade, de falta de proteção, tende a deixar a energia vital instável e isso leva os impactos então para a vida. Também no caso das escadas não é interessante utilizar vidro. Hoje em dia é muito utilizado, né, na lateral das escadas. Eu particularmente acho muito bonito utilizar vidro, mas faz com que se tenha então essa sensação de insegurança, né, até mesmo em sacadas, né, é muito bonito eu acho com vidro, mas o vidro sempre trazendo essa sensação de instabilidade, ok? Então, se possível, utilizar um material que seja mais seguro, que transmita mais a sensação de segurança. Se a escada fica de frente para um quarto, também é preciso fazer a correção para evitar aquelas perdas energéticas, né? Então, mais uma vez, é preciso colocar então o cristal multifacetado ali entre a escada e a porta do quarto. Cuidado com o que há embaixo da escada, tá? Nada que tenha muita importância ou no qual se permanece por muito tempo deve ficar embaixo da escada. Então, sofás e cadeiras, até mesmo cama, né? Dependendo da estrutura da casa, não se deve colocar ali, encaixar embaixo da escada. E também não se deve colocar móveis e equipamentos importantes como, por exemplo, o fogão, né? Que ele representa ali a prosperidade da casa, também não deve ser colocado embaixo da escada. Então ali tem que ser usado assim para artigos neutros, né? De repente uma mesinha com uma televisão, né? Algo que não ganhe tanto destaque assim na nossa presença ou sob a perspectiva arquetípica na nossa casa. E é isso. Com este tópico nós encerramos então este módulo sobre os cômodos da casa. Lembrem-se sempre de aliar as informações dos cômodos com as informações do baguá para poder realmente fazer uma correção eficiente. Lembrem-se também de ler
o que está escrito sobre o tópico, porque às vezes eu lembrei de alguma outra informação e acrescentei então no PDF e também na descrição do vídeo. E a minha sugestão então é que você faça, né, uma inspeção, digamos assim, imprima de repente ali as listas ou mesmo tenha no celular e vá de cômodo em cômodo fazendo análise para ver se realmente ali está tudo dentro do que é orientado pelo Feng Shui. Eu volto então com o próximo módulo. Até mais!